Bom, pessoal, vou começando aqui a fazer uma introdução e um dos objetivos é de fazer essa live toda segunda-feira. Eu fiz algumas postagens no Instagram falando que o ano que passou, mesmo com a pandemia, para mim foi um ano muito importante, um ano de um diferencial muito grande, um ano que felizmente foi muito bom e aprendi bastante coisa, que acho que a gente aprende mais aí na dor do que na alegria. E a ideia dessas lives na segunda-feira é compartilhar o que eu tive de aprendizado, passar para vocês e como uma forma de projeto de gratidão de tudo que aconteceu e poder multiplicar isso um pouquinho com vocês aí que me acompanham aqui pelo Instagram. E a cada segunda-feira, a partir da próxima semana, tem um convidado especial e tem bastante conteúdo aí muito interessante, que tem bastante gente fera aí de vários segmentos que vai participar com a gente e vai entregar bastante conteúdo. Então, na verdade, esse é o objetivo, é o projeto aí de live toda segunda-feira, para passar um pouco para vocês do que eu tive de aprendizado e de que essas pessoas também, que eles tiveram, que eles podem passar para agregar no dia a dia de vocês. Espera mais um pouquinho, tem algumas pessoas entrando aqui também. E essa live também fica gravada, vou deixá-la gravada e depois o pessoal que não conseguiu chegar aí no horário assiste. Bom, eu vou dar início aqui e um dos objetivos de passar esse conteúdo na segunda-feira é uma coisa bem dinâmica e muito rápida. Então não é uma live muito extensa. Eu combinei já com todos os participantes e alguns participantes que ainda não confirmaram e vão confirmar aí em breve. O objetivo nosso aqui é fazer uma coisa muito dinâmica, muito rápida e por tópicos resumidos. Então são lives, não é um bate-papo que vão surgindo aí assuntos no meio da live, não. Já é uma pauta pré-definida para a gente entregar bastante conteúdo e ser bem objetivo, né? Acho que apesar de tudo, o tempo é muito precioso, então a ideia da live é justamente passar aí bastante conhecimento para vocês de uma forma bem rápida e produtiva. Então esse vai ser o objetivo de todas as lives aí em toda segunda-feira, um assunto bem rapidinho e direto ao ponto. Então vou começar e vou deixar aí no final, se alguém tiver alguma pergunta para fazer. E vou dar o início aqui. Então eu separei essa live em 5 pontos, tá? Em 5 tópicos, na verdade. E a ideia hoje é falar o que eu aprendi durante a pandemia, o que a pandemia me trouxe de aprendizado e tudo mais. E nesses 5 tópicos, vou começar com um que acho que foi o mais importante, que é a calma. Tá? Eu fiz uma colinha aqui para eu ler e não sair do roteiro. Então, assim, logo quando a gente começou a saber de pandemia que estava chegando aqui no Brasil, já estava lá na China estourado e na Europa também, acho que tudo bem, é como se fosse uma outra doença na minha cabeça, na minha percepção, que eu estava aí empenhado em fazer outros negócios e não muito atento aí às mídias. Mas aquele assunto era recorrente, todo mundo falando de Covid e tal. E eu confesso que até aí 30 dias antes de acontecer tudo, eu não estava me preocupando muito. Mas aí de repente começou Brasil, fecha tudo e tal. Eu falei, nossa, o negócio ficou complicado. E está acontecendo mesmo. E aí comecei a ver um pouco mais na mídia o que acontecia, se ia ter problema, muita gente falando, um monte de opinião
difusa, que alguns iam pegar, outros não iam pegar, jovem não pegava, criança não pegava, só de risco, uma confusão danada até entender que todos pegavam. Enfim, e aí logo nesse momento, eu vou falar um pouco mais na sequência, eu estava fazendo aí uma fusão entre a minha empresa, e isso começou no ano anterior, aí, em 2019, a gente começou a conversar, começou a fazer alguns procedimentos, alguns entendimentos, e quando começou a pandemia a gente já estava ali pronto para fazer a junção física das empresas. Poxa, aí chegou numa sexta-feira, a gente reuniu todo mundo, falou, não tem jeito de trabalhar porque vai ser obrigatório fechar as empresas e tudo mais, vamos todo mundo embora. Falei, nossa, e agora? O que eu vou fazer? O negócio é sério. Aí fomos todo mundo para casa, para resumir um pouco essa história. E eu falei, bom, como vai todo mundo para casa, eu fico no escritório, é mais fácil eu trabalhar no escritório do que em casa, todos os documentos estão lá, não preciso levar nada e continuo no escritório. E na segunda-feira, depois que teve aqui o fechamento em Campinas especificamente, eu não me recordo a data exatamente, e na segunda-feira eu fui para o escritório de manhã e comecei a fazer algumas contas. Falei, bom, se é o que está acontecendo, quarentena, 30 dias, 20 dias, ninguém ao certo sabia, na China estava meio estranho, não sabia de fato o que ia acontecer. Eu comecei a calcular, falei, poxa, 30 dias as empresas estão parando, já vai parar agora, nesse exato momento, quer dizer, já parou, né? Alguns só os essenciais ficaram abertos, e agora? O que eu faço? Lembrando que esse tópico é o da calma, né? Aí nessa segunda-feira de manhã, eu fui para o escritório, falei, poxa, eu não conseguia trabalhar, que eu fiquei pensando, o que eu posso fazer? E eu confesso que já nesse momento eu não estava mais calmo, estava desesperado, porque eu comecei a pensar, se as empresas fecham, eu dependo delas para pagar os honorários, para pagar minhas contas, para pagar as contas da empresa, e agora? Se eu não tiver receita, o que vai acontecer? E comecei a pensar lá na greve dos caminhoneiros lá atrás, isso impactou um pouco nos nossos honorários, alguns clientes sentiram muito, falei, nossa, a coisa vai complicar, e agora? Pânico total. Isso logo nas primeiras horas do dia. E começam as ligações, logo às 7 horas da manhã. Um cliente ligando, o que ele fazia, se ele mandava uma pessoa embora, se ele não mandava, outro ligando, meu telefone, uma ligação atrás da outra, todo mundo desesperado, querendo uma solução, como que ficava, o que estava aberto, o que não estava aberto, o que podia trabalhar, o que não podia trabalhar. Falei, nossa, e agora? O que eu faço? Eu sinceramente estava desesperado, nervoso, não sabia o que eu fazia naquele momento. E todo mundo ligando, o cliente ligando um atrás do outro, eu numa ligação, uma chamada de espera, WhatsApp, e-mail. Falei, nossa, e agora? O que eu faço? Fiquei pensando, falei, bom, agora o momento, né? A hora que você está naquele pânico, pelo menos eu penso assim, desliga tudo e vamos pensar numa saída que sirva para todos, porque eu trabalho com volume de clientes, de pessoas, de empresas, eu preciso dar uma solução para todo mundo. E o que eu faço no momento desse desespero, que eu também estou em desespero, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Então eu estava vivendo um dia, um minuto de cada vez, lá de olho na televisão, para ver o que estava acontecendo. Falei, bom, eu agora nesse momento eu não posso passar essa minha deficiência, né, esse nervosismo, esse pânico para ninguém, nem para a família, nem para os clientes, e eu preciso arrumar uma maneira. Eu parei um pouco, refleti, e as ligações não paravam. Aí eu já mandei um e-mail em massa, falei, olha, não façam nada sem falar comigo. A partir de agora eu vou ajudar todo mundo a tomar uma decisão. E aí eu peguei minha lista de contatos no WhatsApp, fiz um texto e fiz um vídeo e mandei para todo mundo, dizendo, falei, olha, não tome decisão precipitada, é um momento de reflexão, a gente não sabe o que vai acontecer, não sabemos o dia de amanhã,
Então é um momento de muita reflexão que a gente tem que pensar, parar e pensar friamente e tomar uma decisão assertiva. E aí no vídeo eu respirei fundo, fiz um vídeo que de uma certa maneira tranquilizou muitas pessoas e me coloquei à disposição. E me comprometi que todo dia eu faria um compilado de legislação que a gente atende em muitas empresas no Brasil, não somente no estado de São Paulo. E aí eu me comprometi com todo mundo, falei, vou fazer um compilado da legislação e vou mandando para vocês diariamente. Então meu primeiro passo foi atender o meu público físico de fato, que são os clientes. E aí comecei a trabalhar nessa legislação, busquei a legislação de Campinas, Curitiba, Santana de Parnaíba, Barueri, São Paulo, enfim, de praticamente quase todas as cidades que a gente atende, e comecei a entregar isso aí. Fiz um Word, compilava a legislação com sumário e tudo mais, e mandava para os clientes em PDF, depois eu coloquei numa nuvem, aí todo mundo ia acessando, ia compartilhando, e foi bem legal. Aí muitos clientes nesse meio do caminho, eu acho que esse é o maior pagamento que a gente tem, me ligou e agradeceu, falou, naquele momento eu estava desesperado, não sei o que eu fazia, se eu mandava o cliente embora, o funcionário embora, não sabia o que eu fazia, você me deu uma luz que eu tranquilizei, eu acalmei. Ufa, que legal. Só que ele não sabia que eu também estava nessa mesma vibe, nesse desespero, entre aspas, aí pensando, sabendo o que fazer. Mas deu super certo, né? Então por isso que eu chamei esse tópico de calma, que eu só consegui resolver esse problema com a calma. Então eu arrumei uma solução em massa, como eu trabalho em massa com muitos CNPJs, eu consegui resolver essa situação de uma forma tranquila, passando uma tranquilidade e algumas soluções para os clientes. Muitos clientes me ligaram depois e falaram, cara, poxa, que legal que você fez, tal, agregou um valor absurdo, eu não sabia para onde correr, e foi bem produtivo isso aí. E foi assim, eu acho que houve uma sinergia muito grande, né, do nosso trabalho, a gente não parou. Então quando fala que foi para home office, a gente trabalhou muito mais, e um grande êxito dessa calma, eu também, né, eu estou vendo que tem algumas pessoas aqui que trabalham comigo que estão aqui na live, mas alguns clientes também estão sabendo agora de tudo isso, mas eu entendo que eu consegui passar tanto para os clientes quanto para o time uma tranquilidade e viver um dia de cada vez com calma. Então eu acho que esse foi o segredo de passar por esse início dessa turbulência que aconteceu aí com o Covid. Então a palavra desse tópico é calma. Eu acho que deu super certo. E também acho que é extremamente importante falar nesse tópico aqui, agradecer ao time do nosso escritório que entendeu a causa, tranquilizou o cliente, a gente conversou muito, e as pessoas chaves que tinham que ajudar o cliente a tomar alguma decisão, porque eu não consegui fazer isso sozinho, a gente conversou muito e todo mundo estava muito bem alinhado com um propósito específico de ajudar o cliente. E a gente nesse período, felizmente, muitos poucos clientes nossos não conseguiram sobreviver na crise, porque tiveram problema de caixa, estão até hoje, mas a maioria conseguiu, que são empresas antigas, empresas consolidadas. Então também é uma maneira de gratidão, de compartilhar tudo isso aí com vocês. Então esse tópico aí fecha na calma, que eu acho que fica aí o aprendizado de resolver um problema grande, que, né, no meu ponto de vista foi um problema enorme, com calma. E o problema só teria começado, né? Porque a gente estava lá em março, no meio de março, abril mais ou menos, e o problema só estava começando. E depois disso aí, eu montei o segundo tópico, que é a resiliência. E aí, como é que agora já acalmamos todo mundo já conseguiu entrar no ritmo, e agora o que a gente tem que fazer? Ser firme, continuar firme, né? E nesse ponto da resiliência, o que a gente tem que fazer?
tem que manter aí o pé no chão, entender mais os processos, as coisas, manter essa firmeza, ainda municiar os clientes do que estava acontecendo, porque fechava uma hora, abria outra, quem pode, quem não pode, e a gente de fato fez aí intensamente, praticamente 30 dias, compilou todas as legislações, depois foi diminuindo as legislações, e chegou também uma hora que a gente não conseguia mais, porque assim, no nosso segmento houve muitas mudanças, muitas pessoas precisaram de ajuda para entender o que estava acontecendo com a empresa, o que ela podia fazer, o que ela podia reduzir, e a gente ajudou muitos empresários a tomar decisões e que a gente entende hoje que foi assertiva nesse tópico aí da resiliência, que a gente foi, não, vamos embora, vamos junto, vamos entender, vamos para frente. Eu demito uma pessoa agora, não demite, segura mais um pouco, aperta que vai dar certo, e foi dando certo. E muitos foram aí mais do que resilientes, porque não está sendo fácil, todo mundo sabe, para quem é empresário que está aqui sabe a dor aí que a gente está passando, mas a gente hoje consegue enxergar uma luz no fim do túnel e com certeza isso aí agora de fato vai dar tudo certo e vai passar bem rápido. Mas aquele medinho ainda estava lá do tópico calma, ainda estava ali, e agora o que eu faço? Esperando ali, entendendo como que ia ficar os honorários, se iam pagar, se não iam pagar, e eu com muita sinceridade pensei que teria 2-3 meses de sobrevida e depois não ia ter mais honorários. Eu falei, os caras vão cortar a contabilidade, vão deixar o contador de lado e eu não sei o que vai acontecer. E foi totalmente ao contrário. Nós não tivemos, por incrível que pareça, o ano que a gente mais cresceu foi o ano da pandemia. Não tivemos problema com o honorário, ninguém deixou de pagar, um outro deixou de pagar no começo e tinha um problema, mas a gente negociou, a gente conversou. E essa resiliência e essa calma, acho que esses dois tópicos fizeram com que as coisas fluíssem aí bem rapidamente. E fizemos o diferente, trouxemos o problema para dentro de casa e ajudamos a resolver tudo isso aí. Bom, aí nesse tópico resiliência a gente já estava falando lá em maio, junho aproximadamente. Já estávamos aí com 2 meses de pandemia e aí teve um tumulto enorme dentro do escritório, porque todo mundo correndo para ajudar cliente, monta processo, monta contrato, faz alteração, muda isso, acrescenta KNAI para poder a empresa vender alguma coisa, serviço, adequa para que ela atenda alguma coisa, como que ficava no home office, o que ele podia, o que as empresas de comércio podiam fazer, podia vender, e a gente ali nesse tópico de resiliência. Então, na sequência, chegando aí maio, junho mais ou menos, pensamos, agora é hora de organizar, porque nós vamos precisar de organização para seguir em frente, porque não tem vacina, a gente estava vendo que a cada hora subia mais o tema aí da pandemia, muita gente hospitalizada, começamos a ver pessoas aqui do nosso meio a ter o Covid, perdemos alguns familiares com o Covid, vimos alguns amigos nessa época, então a coisa estava bem complicada e continuamos aí com home office, fazendo aí todo o protocolo necessário. Então nessa parte entra aí o terceiro tópico, que seria organização. Então o que a gente fez? Começou a estruturar, olhar com mais afinco, vamos dizer assim, as finanças, os processos, e lembrando que a gente estava numa fusão entre 2 empresas, ou seja, o escritório para quem está aqui assistindo e não sabe, eu tenho um escritório de contabilidade e fizemos uma fusão com outro escritório de contabilidade. E aí nesse mês de maio, precisamente em junho, a gente viu que a pandemia não terminava, e a gente estava em 2 locais físicos, e aí eu com o meu sócio nós combinamos o seguinte: olha, se até junho a coisa não fluir,
vamos entregar a segunda casa e vamos ficar numa casa só, porque até então a gente estava com 2 casas, com um projeto de expansão para outros negócios, que não era o escritório de contabilidade, mas a gente recuou, porque a pandemia não ia embora, então a gente decidiu não arriscar nesse segundo negócio que a gente ia montar, nada a ver com o escritório de contabilidade. Aí entregamos a segunda casa, dentro do tópico organização, pensando em finanças, em processo, em custo, acertando a casa, estruturando, e para a gente, muitos clientes entrando, muitos clientes novos iniciando ou começando de fato uma empresa nova, ou saindo de outro escritório e vindo para a gente, ou criando-se consultorias, e alguns clientes, por incrível que pareça, dobraram, triplicaram, quadriplicaram o faturamento, uma coisa assim anormal, que a gente não imaginava que isso ia acontecer lá em março, né? E aí a gente viu esses clientes crescendo, ajudamos os clientes, e a gente também cresceu muito aí com alguns clientes e ajudando nesse tópico que é a organização. Então isso foi, acho que, uma das coisas mais importantes dessa pandemia do ano que passou. E o próximo tópico são planejamento, né? Então lá para junho nós começamos a pensar o que nós vamos fazer. Precisamos voltar, a gente já estava com um problema de sistêmico, muita gente fora do escritório, a gente estava na época, acho que com 20 e poucas pessoas trabalhando de forma remota, problema interno, o servidor tinha que mudando o sistema, e aí para ajudar em tudo isso, além da gente estava fazendo a fusão entre escritórios, a gente estava fazendo uma alteração de sistema, que ainda estamos e vai finalizar aí por mais uns 2-3 meses. Então, fusão, pessoa nova, casa nova, sistema dando problema, internet caindo, enfim, uma confusão maluca, mas fizemos um planejamento muito assertivo que ajudou aí a gente caminhar bem alinhado de junho para frente. Tomamos algumas decisões planejando o time, falando com o time, e conseguimos caminhar bem interessante. E eu pessoalmente, que eu acho que é uma coisa bem interessante, muitas pessoas perguntam, mas e aí? Quanto tempo você trabalha? Como que é a sua rotina? Olha, hoje em dia eu trabalho mais de 12 horas por dia. Não é uma coisa que eu preciso reduzir, mas eu tenho aí muito planejamento pela frente e com certeza vou diminuir dentro de um planejamento desse ano, que eu espero que tudo volte ao normal e dentro de uma regularidade. Então eu tenho aí a certeza que eu vou conseguir reduzir muito esse time aí do trabalho e dentro de um planejamento. E no ano passado eu vim já estruturando todo esse planejamento e dentro de uma coisa que eu às vezes o pessoal me pergunta, como que eu faço isso, como eu faço aquilo, qual que é a melhor dica? A melhor dica é você se perguntar o que você precisa. E nessa ocasião eu estava lá, o que eu preciso fazer? Porque na pandemia eu estava trabalhando mais de 12 horas por dia para poder dar conta de atendimento de todas as coisas, algumas pessoas fora do escritório, então surgiu uma demanda no final do dia, eu corria para fazer, atualizava a legislação, entregava muito e-mail, muita informação para as pessoas, então não dava 8 horas por dia, não dava tempo. E dentro desse planejamento eu falei, eu preciso dar uma acertada na minha agenda e reduzir essa carga horária para eu poder conseguir pensar um pouco nas coisas, porque você trabalha demais, às vezes você começa a fazer o operacional e não tem tempo para pensar e para fazer coisas mais assertivas, mais agressivas, mais inteligentes, mais pensadas, com calma. E eu montei uma agenda, estruturei uma agenda nesse tópico de planejamento, estruturei uma agenda com os meus melhores horários. Então, qual é o meu melhor horário que eu produzo mais? De manhã. Então, logo de manhã eu fazia uma aula, lia algum livro,
fazia um texto complexo, um parecer. Então eu utilizava as minhas primeiras horas do dia, que eu sei que eu sou mais produtivo ali, que eu estou com a cabeça fria, e coisas mais complexas eu já colocava numa agenda e para eu resolver isso com mais rapidez e com mais foco, né? Então eu montei uma agenda toda estruturada, e comecei a encaixar as coisas aqui naquela agenda. Então logo de manhã fazia uma aula, sei lá, uma aula de espanhol que eu faço. Então eu começava uma aula às 7 horas da manhã, e no outro dia eu tinha que fazer uma leitura, ou tinha que fazer um parecer. Então eu estruturava nesses horários chaves que eu conseguia fazer, estava com a cabeça fria, e isso dá uma produtividade enorme. Então eu estruturei uma agenda para um ano dentro disso, e eu consegui, dentro dessa organização, desse planejamento, reduzir significativamente a minha carga horária. Mas ainda estou aí em 12 horas, mas eu vou reduzir isso até o fim do ano. São consequências aí do passado. E então acho que isso é uma dica muito interessante. Entenda, você tem que entender o seu time e montar aquela estrutura. Qual que é o meu melhor horário? E eu virei a chave e falei, bom, a partir de hoje eu vou acordar 5 horas da manhã, e todos os dias eu acordei 5 horas da manhã. É claro que um dia ou outro falha, mas eu acordo 5 horas da manhã e começo a trabalhar 6 horas da manhã, fazendo as coisas que eu tenho produtividade, e o meu dia rende bem. E eu mudei aí uma estratégia, fiz uma estratégia e que deu muito certo. Então tem uma produtividade muito grande e dentro de um planejamento. Acho que isso é extremamente importante, né? Às vezes aí alguns stories que eu coloco, como que eu atualizo, como que eu faço, como que eu torno meu dia produtivo. Olha, então para mim funcionou muito. Tem algumas pessoas que não funcionam. Tem pessoa que não consegue acordar muito cedo, prefere trabalhar até mais tarde. Eu já fiz isso, eu fazia o contrário, começava mais tarde, mas eu preferi de manhã, que eu acho que, né, o corpo está melhor, pelo menos para mim. E aí uma coisa bem interessante que dá para se usar é o método Pomodoro. Até eu tenho um vídeo, eu acho que no canal do YouTube, que eu falo sobre isso, ou até no IGTV aqui também do Instagram eu tenho. Mas também é muito simples, coloca no Google aí Pomodoro, método Pomodoro, que você trabalha 25 minutos, focado para 5, depois trabalha mais 25, dá um foco. Para mim funciona muito. Eu preciso fazer um relatório, algum trabalho, eu coloco tem um aplicativo que chama Pomodoro, que eu já falei para diversas pessoas, usa, que é espetacular e funciona muito. Para mim funciona muito. E como eu disse que essa live ia ser rápida, direto ao ponto, vou para o último tópico, que é a realização, né? Para fechar aí esses 5 pilares aí sobre o que eu aprendi na pandemia. Bom, e tudo acho que, né, se encaixa dentro desses tópicos que eu disse, repetindo: a calma, a resiliência, a organização, o planejamento e, por último, a realização. E então, para mim, o ano que passou foi um ano excelente. Foi o melhor ano da minha vida, profissional e pessoal. Foi um ano de gratidão total. Por isso que eu estou aqui compartilhando isso com vocês. E nesse ano, devido a tudo isso, tudo isso que eu utilizei pensando aí na pandemia, eu consegui terminar uma pós-graduação que eu estava fazendo, fiz mais 2 pós-graduações que eu ainda estou terminando, eu li muitos livros, que eu não sei quantos, eu não contei, mas eu li muitos livros que eu queria ler há muito tempo. E eu peguei aquele livro e falei, eu vou ler esse livro em 2 fins de semana, focado, li, aprendi demais e organizei, né, o corpo e a mente com todos esses passos que eu falei para vocês. Praticando exercício, acordando cedo, organizando a vida profissional e pessoal. E não existe, eu vejo muita gente falar assim, eu não tenho tempo para A ou para B. O tempo a gente arruma. O tempo realmente é escasso. Se a gente for pensar, hoje, por exemplo, uma segunda-feira atípica,
Eu vim terminar aqui o tópico que eu tinha para falar para vocês 5 minutos antes de começar a live, que foi um dia muito atípico, que sempre aparece alguma coisa, correria total. Mas o tempo, se a gente fizer uma organização, planejamento, que eu acho que o planejamento é muito mais importante, você planejar e colocar essa organização dentro do planejamento. E isso é fantástico. E pode ter certeza que o tempo a gente tem sim. A gente tem 24 horas no dia, é muito tempo. É só organizar. Seja organizado e faça um planejamento que você consegue fazer tudo. Isso é fato. Então é isso, pessoal. O que eu queria passar de recado para vocês são esses tópicos que eu acho que para mim ajudou muito. Agradecer aí principalmente ao time que trabalhou demais, que se dedicou muito, está se dedicando ainda hoje. O pessoal fica em casa, tem questão de filho, tem questão de tem que deixar o filho com a mãe e vem trabalhar uma semana e depois volta. As meninas aí estão se desdobrando, estão produzindo. Gratidão total a todos que estão junto aí com a gente, a todos os clientes, alguns que estão aqui assistindo. E eu queria começar essa live falando isso, dando essa alavancada em todo mundo aí, porque eu acho que a gente está muito próximo do fim dessa pandemia. E falar para vocês que toda segunda-feira agora a gente faz aí com convidados. A gente tem aí uma agenda repleta aí já de pessoas, acho que até março ou abril já tem convidados que já estão confirmados. Depois eu vou soltando por semana quem vai participar da live e eu vou publicando aqui no Instagram. E é isso. Esse é o recado que eu tinha que dar para vocês. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, manda aqui para mim ou depois manda lá no direct que eu respondo. O Érico falou que já usou Pomodoro e o Pomodoro é a questão lá de você focar no trabalho. O Pomodoro é espetacular. E é isso, pessoal. O recado está aí. Me mandem mensagem que quiser. Alguma dica, sugestão do que faz, de organização, tipo de agenda, estou à disposição de vocês. Coloquei diversos vídeos, estou fazendo muito conteúdo, tá aí no meu IGTV, tá no YouTube, e tudo que eu consigo aí ter um tempo, que também estou organizando esse tempo para entregar conteúdo para vocês, estou à disposição. Então, uma excelente semana. Quem tiver alguma pergunta que não postou aqui, manda lá no direct que eu respondo. Uma excelente semana e sucesso em 2021. A gente se vê nas próximas segundas-feiras. Até mais. Obrigado pela audiência aí.